tenho uma empresa que ela mexe com questões ambientais. Então, eu tenho taxas diferenciadas, eu tenho, enfim, algumas vantagens, eu tenho alguns atrativos para que eu ajude no crescimento dessa empresa. Mas eu tenho que utilizar esses dados a favor da empresa, para entender como funcionam os clientes e essas transações, enfim, qual é o perfil, para você conseguir ter os sistemas e a tecnologia adequada. Olá, ouvintes do Diccast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Laila Rodrigues e hoje vamos falar sobre um assunto muito relevante para todos os negócios. Mais interessante ainda para os meios de pagamento, não é mesmo, Pedro? É isso mesmo. Eu sou o Pedro Lipkin e garanto a vocês, nossos ouvintes, que hoje é um daqueles episódios que ninguém vai querer perder. Até porque o tema não é lá muito fácil e é muito abstrato. Mas hoje a gente vai botar os pingos nos is aqui nesse negócio. Vamos falar sobre tecnologia e compliance e como minimizar os riscos na gestão de pagamentos. Realmente, esse assunto é interessante para todo mundo. Embora seja um tema atual, ele surgiu em 1907 durante a Conferência de Haia, mas só em 1975... o Comitê de Basileia visou seu uso para proteger o sistema financeiro. Um storytelling de mais de 100 anos. E a gente aqui sofrendo. E nos últimos anos, com a aceleração da indústria financeira, criou-se um Big Bang de transformação digital, tendo como o principal foco a experiência do cliente em cada jornada de compra. E o compliance onde fica, né? Sempre que a gente tem esses saltos, é importante a gente falar com quem entende. Por isso estamos trazendo aqui Mariana Lisboa, advogada formada pela PUC São Paulo, sócia na área de meios de pagamento e fintechs do escritório Barcelos Tucunduva. A Mari possui elevadíssima experiência e conhecimento regulatório do Banco Central e atua em projetos de destaque de constituição e adequação de instituições do setor de payments e em operações de Open Banking e Pix. Incrível receber você aqui, Mari. Prazer é todo meu. Bom, vamos lá. O compliance é um tema muito abrangente, certo? Ele tem uma ligação com a adoção de processo, procedimento, combate à corrupção, gerenciamento de risco. Compliance é usado amplamente, né? Além dessa compreensão, na sua visão, onde mais o compliance atua dentro das empresas? Eu acho que, como você bem colocou aqui, o compliance é um termo muito amplo, que é estar em conformidade, né? Mas você pode estar em conformidade em diversos aspectos, né? Então, o que a gente tem hoje para as empresas, de principal, você está em conformidade com a parte regulatória. Então, aí tudo que as normas e as leis aí estabelecem para as empresas que elas devem seguir. E você tem uma parte de compliance também reputacional, em relação ao como as instituições, como aqueles funcionários, como as pessoas que estão dentro da empresa, elas devem atuar. Então, a gente tem hoje esse compliance, esses riscos nessas duas pontas, né? Então, a gente tem riscos relacionados ao não cumprimento de normas, temos alguns outros tipos de riscos financeiros também, que aí todas as empresas também estão sujeitas, e esses riscos reputacionais, quando a gente fala, é o risco aí que a gente está falando de corrupção, o risco de conduta humana. Então, quando a gente está falando de compliance, a gente tem que fechar todos esses pontos, por isso que é muito amplo e ele pode ir aí para diversas áreas, né? Acho que daria aqui podcasts de semanas para a gente falar desse tema. O termo compliance em si, ele já é bem abstrato, né? Bem difícil de entender. O que é compliance, né? Mas eu vou colocar mais um termo difícil aqui, que você falou no fim do dia de governança, né? Como é que governança e compliance se relacionam? Eu acho que assim, o compliance, para ele ser efetivo, para a gente ter efetividade do compliance, tem que começar pela governança e tem que começar pela alta administração, né? Então, assim, nenhum programa de compliance dentro de uma empresa vai ser efetivo se a gente não tiver aí uma alta administração totalmente engajada. Se a alta administração está engajada, a gente consegue passar isso adiante. A gente tem que ter essa parte dessa governança na empresa, né? Você também distribuir adequadamente as funções. Então, você tem a alta administração e ela vai passar isso adiante, a gente vai ter as normas e quem vai fazer cada norma. Porque uma também, do mesmo jeito que, como é muito amplo, às vezes um papel se confunde um pouco com o outro. Então, uma parte ali, uma pessoa que está no chapéu só compliance, né, que a gente chama nas empresas, está um pouco junto ali com o pessoal que está no chapéu do controles internos e está um pouco junto na auditoria. Então, assim, essa comunicação interna é muito importante para que tenha uma efetividade aí no programa de compliance interno. Interessante, Mari, que você falando de interação, né, reforça muito a questão a importância da organização,
né, dos processos bem definidos, dos papéis e responsabilidades bem definidos, etc. Quais os riscos, né, de não ter isso bem definido? E aí a gente tá, e aí só colocando mais um tempero, que existe uma questão, um grau de maturidade organizacional, né? Ou seja, você não abre uma empresa já 100% pensando, nossa, meus processos vão estar maravilhosos, etc. Né? Mas isso é um grau de maturidade. Como é que você vê esses riscos, né, de não ter os processos junto com a questão da maturidade? Assim, pra gente... Quando a gente fala em compliance, a primeira parte é essa identificação dos riscos, né? E aí você tem esses riscos de diferentes formas, né? Então, a gente tem esse risco de conduta humana que eu comentei. Então, como a gente vai atacar? Com um código de conduta, né? Com uma questão ali, a política ética, como a gente vai seguir, como os funcionários devem agir nas determinadas situações. Aí, o risco regulatório. Como a gente vai conseguir? Tem que fazer um monitoramento regulatório, um mapeamento daquilo que aquela instituição está inserida, entendeu? O que ela tem que fazer obrigatoriamente. E o que ela vai fazer até a mais, né? Porque a gente tem ali o mínimo obrigatório, né? Que a regulamentação traz. E você vai ter o que você quer fazer para você melhorar. E também a parte de riscos financeiros, que a gente também comentou que tem que estar sempre muito bem monitorado, que é o foco. Normalmente as empresas começam por esse tipo de controle, né? Então, você estabelecer controles para você conseguir minimizar esses riscos que são inerentes a toda a empresa. Todas as empresas nascem mais gerindo o risco de financeiro, né? Depois olham exatamente. Então, se a gente for pensar, o compliance ele é cíclico, né? Então, assim, você tem essa questão da identificação do risco, aí você vai elaborar uma política, né? Você vai elaborar um procedimento, aí você vai começar a monitorar. Quando você começa a monitorar, você vê novos riscos, e aí ele sempre continua. É um PDCA, quase, né? Só que nem sempre você começa Normalmente você não começa desse ponto principal, né? Primeiro, deixa eu ver aqui, vou mapear tudo que pode acontecer na minha empresa. Não, você vai existindo, vivendo e aquilo vai acontecendo. Ou porque algum órgão vai te exigir aquela política, né? Aquele determinado procedimento, ou porque você vai ter algum problema, alguma falha interna que vai falar, não, eu preciso rever e estipular aqui uma melhor forma de prevenir esse risco. Legal. Falando de conformidade regulatória, eu acho que esse é o grande desafio dos meios de pagamento e você aqui é nossa parceira sempre nesse desafio, né? Diário, né? Diário, que o Banco Central não nos deixa dormir em paz. Não. E eu acho que esse é o grande desafio para a gente em meio de pagamento e é um setor que muda toda hora. Eu até brinco, é muito dinâmico. É muito dinâmico. Só que assim, eu fico pensando, até quando a gente olha para nós, né, como adquirentes, e os subadquirentes que são, né, os nossos clientes, você vê que o nível de dificuldade é o mesmo? Como que segue? Como eles fariam para seguir mais em compliance, na sua visão? Qual que é a sua visão desse mercado? Vou adicionar um ponto, né? A pergunta da Laila é boa porque o adquirente é uma instituição regulada, de fato. O subadquirente ele não é o regulado especificamente pelo Banco Central, né? Ele consta na regulação, mas não tem atribuições, responsabilidades específicas, né? Como é que funciona isso? Acho que assim, para meios de pagamento, se compliance é novo aqui, né? Se a gente está falando de um compliance novo no Brasil, né, um efetivo compliance, que veio aí muito ali da lei de anticorrupção, que é de 2013, e depois aí a gente teve Lava Jato, que aí mostrou a importância realmente de você ter um programa de compliance. Para meio de pagamento, que também é novo, de 2013, então é mais novo ainda. Então, assim, a gente tem para meio de pagamento, o que o Banco Central trouxe? Ele trouxe regras novas. Então, a maior parte das regras que a gente está falando hoje, que são obrigatórias para as instituições fiscalizadas, elas são de 2020 para cá. 2020, 2021. A regra de controles internos é do ano passado, 2022. Então, assim, para você ver o quanto tá... E o Banco Central, acho que ele faz isso para acompanhar essa mudança, tá? Então, acho que meios de pagamento... E aí, qual que é a ideia do Banco Central? E eu acho que foi uma ideia muito interessante e eu vejo que está surtindo efeito, né? Ele pensou, eu vou impor o compliance, né, as políticas e tudo mais, para quem eu regulo. Só que eu vou impor que quem eu regulo também continue isso adiante. Então, se a gente vê hoje uma fiscalização do Banco Central para as instituições reguladas, como aqui a DIC, uma credenciadora, e essas instituições reguladas fiscalizando e determinando assim, olha, para você fazer parceria comigo, você necessariamente tem que também ter um compliance adequado, porque eu vou te colocar na minha base. Então, hoje, se um subadquirente quiser vir fazer, né, se credenciar com a gente e tudo mais, com certeza
nível de exigência que a gente vai pedir dele é muito alto. E muito alto comparado a 5 anos atrás. Muito mais alto 10 anos atrás. A gente vê pelo escritório. Aqui, né, algumas auditorias de adquirentes são mais difíceis, né, ou são mais detalhadas do que uma auditoria de Banco Central para uma instituição regulada. Né? Então, assim, a gente vê isso traz um crescimento para o nosso mercado, porque vai ficar quem é aquela empresa que tem vontade de fazer o negócio certo, né? E que vai realmente ter implementado aquilo, porque agora não adianta mais só ter a política, é você implementar, mandar evidências, né? Então, acho que isso... E também um ponto que trouxe muito essa questão de compliance atual para meios de pagamento foi o Pix. Quando o Banco Central instituiu o Pix e deixou que instituições não reguladas, né, viessem e participassem do Pix para oferecer para os seus clientes de forma, né, ali sem precisar de um terceiro, que aparecesse o nome deles mesmo, ele já exigiu, você pode participar, contanto que você tenha as principais políticas que ele enxerga ali, que é a prevenção de lavagem de dinheiro, risco cibernético, risco de liquidez, risco operacional. Então, sem isso, sem esse mapeamento, você não joga. Você não está em meio de pagamento, porque você está lidando com dinheiro de terceiros. Então, é muito importante que você tenha essa segurança, né, dentro de casa. O Banco Central ainda não está tratando muito dessa parte reputacional. Talvez porque a gente ainda não tenha muitos problemas em relação a isso. Mas eu acho que é o que ele está... É o próximo passo. Se a gente for pensar em futuro e nessa roda que vai girando, né, eu acho que o próximo passo é assim, bom, a gente vai fechar aqui essa parte de processos, procedimentos, para o que é o mais importante, né, do dinheiro dos outros, e não ter nenhuma questão de fraude. E aí agora a gente vai para fazer essas empresas também terem um comprometimento com a parte ambiental, que já está acontecendo, né? ESG agora é do momento, né? Então você tem essa parte de inclusão, de diversidade, que eu acho que cada vez mais vai tá aí no nosso mercado. Você comentou, é interessante, né? Por exemplo, o subcredenciador que entrou aqui em 2019, por exemplo, 2018, e ele entrou com uma régua, né? E agora a gente fazendo reanálises, etc., né? Porque tem as obrigações anuais de fazer e tal. Quando a gente começou a pedir a primeira coisa que fala, pô, mas você não me pediu isso lá atrás. Por que tá pedindo agora? Eu falei, a regra mudou, a regra do jogo mudou, a gente tem que acompanhar. Exatamente. Né? A gente tem que continuar sendo diligente. A regra diligente. mudou para vocês também. Então, assim, acho que as auditorias que o Banco Central fazia nas instituições fiscalizadas, aqui eu tô falando de instituições de pagamento, né, as fintechs e tudo mais, que banco comercial aí é diferente, né, já sempre foi um compliance diferente. Mas aqui pra gente, aqui pro meio de pagamento, eletrônicos de pagamento, a régua foi subindo muito. Então, foi se exigindo muito mais. Então, assim, a gente tem hoje as auditorias com 300 perguntas do Banco Central. 150 perguntas, assim, é um negócio... E assim, você responde e aí depois você fala, tá bom, mas me manda a evidência. Esse Nunca é o ponto, porque é aquela história, papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Né? Aí a gente mudou, né? Saiu daquela história do papel aceita tudo, né? Do quase do gerador de lero-lero, para poder vir para a realidade. Ó, e aí, o que isso aqui quer dizer na prática? Né? Então, eu acho que, e assim, todas as instituições estão indo para esse caminho de colocar, vou implementar, e acho que o próximo também é de vou treinar, porque ainda tem muita implementação inicial, mas não tem a continuidade. Entendeu? Então, assim, vou fazer porque o Banco Central veio aqui, vamos fazer auditoria aqui, vamos mostrar que está tudo certo. Mas e o depois? Porque ele vai voltar aqui depois. Essa auditoria dele também, ela é contínua, né? Então, o nosso monitoramento, o treinamento também tem que ser contínuo. E o mercado também, ele tem essa visão de fazer contínuo, né? Porque quando você traz um player, né? Um sub, alguma coisa assim, a gente também é obrigado a olhar sempre. Circular 3978 tá aí, né? Pra anualmente. No mínimo anualmente, né? Ou pode ser até antes. Você tem aí o seu apetite de risco para olhar. E nós temos notado que o mercado está cada vez mais exigente. Exatamente. Diminui o tempo de ir lá e tirar a temperatura para ver se está tudo bem. E tá sempre olhando. E seja uma bandeira, seja até um cliente nosso. Seja um parceiro. E assim, seu cliente, seu parceiro. Então a gente. Seus empregados, então tudo, né? Você é olhado 100% do tempo. Você não se mexe no mercado sem ser olhado pelos seus players, pelos seus stakeholders. Então, assim, sempre aquela coisa. Sempre buscando essa melhoria. Tem aí a 3978 que traz isso, eu acho que a 150 também. Para mostrar. 65 traz a política de conformidade, 65, de compliance. Né? É bem isso. Eu acho que é exatamente isso. E acho que essa foi a ideia também aqui do Banco Central,
que eu enxergo, né? Essa aqui é minha opinião. Acho que o Banco Central ele quis fomentar, né, ter novas empresas e abrir o mercado. Vamos tirar aqui dos 5 principais, vamos fazer isso aqui rodar, né, que chegue, porque a gente tinha um número de pessoas desbancarizadas muito alto. Então, realmente, os principais bancos não conseguem chegar em todos os pontos, em todos os nichos, né. Então, ele abriu, ele deixou um monte de entrante. Inclusive, assim, vocês vão operando, atingida determinada volumetria, aí você vem aqui me pedir autorização. Então, ele deixou isso acontecer. E aí, as empresas começaram a pedir autorização e ele não foi, assim, o processo de autorização é um processo de confiança, é um processo de vamos fazer junto, né? Vocês passaram, você sabe como é. Então, é um processo, o Banco Central incentivando ter novos players. Uma vez que você entra, aí ali já, a fiscalização vai acontecer. Eu te deixei entrar, mas você vai ficar aqui, vai ficar com esse mínimo. Esse é o regulatório que você tem que seguir. Você já declara antes que você sabe disso, né? Todo mundo, você já entra sabendo qual que é o jogo. Mas na hora de jogar, é jogar para valer. Então, assim, ele vai fechando ali no sentido de, isso tem que ser feito dessa forma. A maior parte das regras, na realidade, elas são amplas, né? Então, para você conseguir justamente viabilizar empresas de tamanhos diferentes e com clientes diferentes. A própria abordagem baseada em risco é isso, né? É isso, assim. E ele passa a lição de casa para você. Não vou te falar o que você tem que fazer. Você vai sentar, você vai analisar seu risco, você vai analisar seus clientes, você vai analisar seus parceiros, você vai formalizar isso e você vai estabelecer depois controles internos para você seguir aquilo que você mesmo estabeleceu. Perfeito. Com essa mudança, né, com esse dinamismo, tanto do mercado de pagamentos quanto do setor de compliance, né, do tema de compliance, e toda a questão da transformação digital, essa coisa toda, como é que a tecnologia está trabalhando a favor e contra? Aí até as duas coisas, tem o a favor e tem o contra também. Por qual que a gente começa? Você escolhe. Eu acho assim, não tem como ficar sem tecnologia, né? Não tem como. Então, para a gente fazer essa parte da gestão desse controle, né? Gestão de tudo que aí a gente tem que fazer em relação a compliance, a gente precisa de tecnologia. Não tem como uma pessoa, né? A gente contar aí com as pessoas fazendo essa verificação e essa análise. Time de 50 pessoas. Compliance de 50 pessoas, né? Não tem como. Então, a gente vai precisar de tecnologia. E aí tem várias tecnologias, né? Só que aí é importante de uma boa identificação de riscos e do que a gente quer. Porque a tecnologia, ela vai ser adequada àquilo que a instituição está buscando. É a ferramenta para aquilo que ela estabeleceu. Um exemplo, vai aqui pra gente pensar, né? Onboarding, é a primeira parte ali, né? Onboarding causa sempre aquela questão. Eu tô rindo, mas é de desespero. Porque o Banco Central não trouxe o que você tem que ter no seu onboarding. Então, você tem que detectar. Putz, mas eu tô começando agora, eu preciso de clientes. Se eu colocar, né, uma regra muito alta, eu não vou ter muitos clientes, porque a gente sabe que não vou conseguir converter muito. E agora, né? Então, se eu colocar uma régua muito baixa, pode entrar algumas outras coisas, né? Alguns tipos de pessoas que eu não quero, né? Que não estão ali no intuito legítimo para poder operar comigo. Então, a gente vai fazer. Então, eu vou pegar um sistema melhor que vai conseguir me fazer um mínimo, né? Ali de checagem. E aí, com isso, eu vou trazer ele para dentro e posso estabelecer com outro tipo de sistema, né? Questão de limites. Então, entra-se fácil, mas você transaciona pouco. Por exemplo, isso é um exemplo. Isso é algo aceito pelo Banco Central. É um critério, é um controle. Sim. Né? Você não precisa falar, não, só entra aqui se a pessoa passar aqui no raio-x, a gente olhar, conhecer mãe, pai, tal, senão não entra. Não é assim, né? Senão pode ter, não se faz negócio. Até pode ser assim, mas vai ser muito mais difícil. Mas são setores, né? Se você está falando de um setor que... Um câmbio, por exemplo, né? Exatamente. Ou alguma coisa que é muito, né? Que você vai com poder público e tudo mais, é uma régua muito mais alta, realmente, desde o início. Você não tem como deixar entrar. Então, aí a gente tem que ter sistemas para esse tipo de controle, né? Esse sistema de onboard. Mas a parte ruim, né? Quando a gente tem sistemas ruins lá no escritório, a gente vê vários casos. Aí, sistema para você, prova de vida, né? Então, vamos lá, tem que fazer nome, CPF, vou mandar foto do meu RG e mandar uma selfie. Gente, assim, o que vem, né? Se você vê nas questões ali, assim, tem um que veio, era a foto do RG no RG e a foto do mesmo RG na selfie, só que um pouquinho mais perto. Então, assim, o sistema não pegou que era a mesma foto, né? Que era a mesma situação. Então, não pegou as expressões faciais, não pegou nada. Teve um outro, isso foi engraçado, que ele imprimiu o RG e fez uma máscara e colocou no rosto e tirou a selfie. E também, então,
uma falha do sistema, o sistema não pegou. Então, e o sistema tem que estar continuamente também sendo atualizado, porque a brasileira é muito criativa, né? Então, a gente tem muitas situações. Então, assim, o sistema também tem essa dificuldade, né? O pessoal ali dessa parte de sistemas, de desenvolver sistemas que estejam adequados, né? E que estejam atuais. O desenvolvedor brasileiro é um cara, assim, diferenciado demais, né? Porque o cara tem que pensar nos negócios muito diferentes. Tem que pensar em muita coisa, né? E aí, quando você pensou e resolveu um ponto, aí já surgiu uma novidade aí no mercado para fraudes, né? Então, parte de transações também. Sistema, se a gente for pensar em transação, né? Então, assim, de monitorar como é a vida daquele nosso cliente, né? Então, assim, quanto ele transaciona? Faz sentido ele transacionar em determinado horário? A Mariana, ela tá aqui na Faria Lima, e ela fica ali na Barra Funda, esses são os locais. De repente, tem uma transação em Manaus, de noite. Faz sentido? Entendeu? Então, o sistema que vai dizer isso. Não tem como ter alguém lá olhando individualmente, né, o que está fazendo. Milhões de transações. Então, e do mesmo jeito que os bancos fazem isso conosco, né? Ou deveriam fazer, né? Se tem uma movimentação atípica, eles nos ligam para confirmar. Então, esse também está sendo requisitado das instituições de pagamento que façam esse monitoramento por sistemas, né? Você falou muito aí de utilização de dados para tecnologia, né? De dados para compliance e tudo mais, como que você vê isso? Acho que dados hoje é o grande asset do que está das empresas, né? Já virou commodity, né? Então, eu acho que assim, você fazer uma boa gestão desses dados, então, até aí, e por isso a tecnologia é muito importante, né? Para você conseguir tratar esses dados de uma forma adequada. Também tem legislação sobre isso, então também não é uma coisa super simples, né? E fácil, você tem que ter aí a questão de LGPD, mas você tem que utilizar esses dados a favor da empresa, para entender como funcionam os clientes e essas transações, enfim, qual é o perfil, para você conseguir ter os sistemas e a tecnologia adequada. Mari, compliance geralmente é a área mais odiada nas empresas. A área do não, né? A área do não, né? Mas, assim, eu como gestor de compliance aqui na Dica, eu fico pensando muito de como é que a gente alia, né, uma gestão de risco de compliance, uma gestão de risco de conformidade com uma visão pró-negócio. Ou seja, como você consegue consegue fomentar negócios novos a partir, né, mesmo ali do compliance. Do compliance. Acho que tem uma primeira parte, assim, o compliance, se a gente está falando em aderência das normas, então o compliance ele vai mapear essas normas e vai saber tudo o que está acontecendo no mercado. Então, tem uma forma de você mostrar para o time de produtos, né, para o tipo de novos negócios, porque você já está fazendo esse mapeamento. Então, você consegue distribuir adequadamente. Então, não vai só distribuir o que é problema, o que é risco, né? Você vai... Mas as oportunidades também. Então, quem está nessa frente, né, tem que estar nessa frente também com essa visão de negócio, né? Também com a visão de que tudo vai vir coisas que são vedações e vai vir permissões e vai ter as interpretações. Então, a gente também tem que estar atento a isso para melhoria da empresa, né? Também para a gente pensar em crescimento. Eu acho que tem uma outra parte de compliance que pode ser boa para o negócio, quando a gente está falando, que é muito comum em meios de pagamento, a parte de compra de empresas ou de investimentos estrangeiros. Então, se você está falando tudo isso, a primeira coisa que vão buscar é um compliance adequado. Então, a empresa estar com um compliance redondo, ter todas as políticas, os treinamentos, implementações, monitoramentos, controles, tudo isso vai fazer... Aumenta a confiança e aumenta o valor. Então, acho que é isso que vai... né? Se você for pensar, né? Um investidor, um fundo dos Estados Unidos, não faz se não tiver tudo isso muito redondo, tá? Então, às vezes, isso pode ser mais importante, ainda mais porque a gente está no Brasil, que é ultra regulado, do que um bom sistema. Porque um sistema, você pode ir lá contratar uma pessoa. Agora, uma política de compliance, né, um compliance efetivo, você não consegue do dia para a noite. Então, você tem que ter essa construção. A gente estava conversando disso ontem. Porque ele é contínuo, né? É uma questão que você vai vivendo e vai aprimorando, né? Ele não tem como ele nascer ótimo. Você pode chegar e comprar um sistema já incrível, mas você não consegue comprar um programa de compliance incrível. Por mais que você compre, você vai ter que implementar. E na hora de implementar, são pessoas. Então, a gente está sujeito. E acho que tem uma outra coisa de compliance que eu não sei se todo mundo também vê dessa forma. Tem algumas normas que as instituições reguladas começam a ser obrigadas, que a gente falou de ESG agora, por exemplo, que pode gerar novos negócios. Então, por exemplo, a gente tem no escritório
alguns clientes que eles fazem esse incentivo a produtos ou a empresas que mexam com determinados setores. Então, eu vou fazer... Tem uma empresa que ela mexe com questões ambientais. Então, eu tenho taxas diferenciadas, eu tenho, enfim, algumas vantagens, eu tenho alguns atrativos para que eu ajude no crescimento dessa empresa. Então, é um produto novo que vem de uma regra de compliance. A parte também de inclusão, né, de diversidade. Então, assim, são coisas que ainda nem todas são obrigatórias, mas que as empresas já podem olhar e ver como uma oportunidade, um produto novo e se colocar já no mercado, porque acho que esse é o futuro aqui, né, que a gente está comentando. Então, já se colocar nessa parte social, o que eu posso fazer para ajudar? Acho que isso é muito legal, de ter produtos novos nessas áreas, né? E aí entra também o monitoramento de compliance, né? Porque, assim, quando você traz empresas deste ramo, você está olhando um risco diferente. Que não é o seu risco de crédito que você está acostumado, né? Exatamente. Não é um outro risco financeiro que você está acostumado. É completamente reputacional. E aí vem o compliance para fazer uma boa avaliação, para fazer um bom monitoramento, vem todas as ferramentas que a gente tem no mercado e o olhar de quem está analisando, de quem está acompanhando esse player, né? Esse stakeholder. Exatamente. É muito interessante, porque é o compliance olhando o negócio, sendo a primeira linha, né? Quando fala da oportunidade, e atuando como uma segunda linha, que é o de acompanhamento mesmo. Exatamente. Compliance é muito amplo, né? A gente pode estar ali em todas as áreas, né? Porque tudo você tem que ter uma conformidade, né? Seja uma conformidade obrigatória que alguém impôs ou uma obrigatória que a própria empresa se colocou, né? Ela falou, olha, eu quero seguir dessa forma, eu quero, né, fomentar determinado setor, ou eu quero que as pessoas aqui dentro tenham essa conduta, né? Então, a gente está aí compliance em tudo, não tem como. Uma última pergunta, Mari, a gente vai caminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio. Quando a gente fala, na verdade, qualquer área, né, a gente pode falar de um ecossistema, né, que fica orbitando ali em volta dessa área. Então, por exemplo, no caso do compliance, tem sempre os escritórios de advocacia que dão suporte, as empresas de tecnologia que dão ferramentas, né, específicas e tal. Quem são os players do ecossistema de compliance? Nossa, realmente são muitos, né? É porque, justamente, acho que você comentou aqui, a gente tem a parte, os escritórios, a gente tem consultorias específicas, porque os escritórios também de advocacia, eles vão até um determinado limite, né? A interpretação da norma, ajustes de documentos, né? A gente tem ali para poder fazer as políticas, mas existe uma parte, por exemplo, se a gente for falar na parte de conduta humana, que você vai precisar de uma consultoria especializada para entender e saber como vai ser feito, né? O canal de denúncia, muitas vezes, ele é utilizado por um psicólogo, né? Então, a gente já pode ajudar a ter um canal a implementar um canal de denúncia, mas você vai ter também um outro profissional. Então, assim, tem a parte interna das empresas, que mexe com todo mundo de alguma forma. Por isso que eu acho que acaba sendo essa questão do compliance, né? Porque fala muito não, porque em tudo tem compliance, né? Então, você tem que sempre dar aquela conferida se tá certo, tô fazendo certo ou não tô fazendo certo, né? Então, acho que essa é a grande questão do compliance ali interno. E acho que tem agora o Banco Central também vindo com isso. As auditorias externas também, a gente tem a necessidade de auditoria externa para as instituições reguladas, e também né, capital aberto e tudo mais. E a auditoria interna também, que vem aí cada vez mais forte também dentro das empresas, além das reguladas. O ecossistema é muito grande, né? Os parceiros, o sistema, é muito. Tem bastante... E eu acho que ainda tem bastante ponto ainda que pode ser aproveitado, né? Porque a gente ainda não tem tudo ainda totalmente mapeado. Eu costumo dizer que somos todos compliance. Todos compliance. Somos todos compliance. Não tem pra onde fugir. Não tem. Mas por isso que tem que ser uma cultura da empresa. Por isso que eu acho que essa é a dificuldade, né? De você mostrar a importância como um todo, né? Assim, olha, e se tudo estiverem conforme, a gente cresce, a gente melhora. Sim. Então, a gente vai ter melhores resultados. Então, assim, acho que uma coisa puxa a outra. É mostrar o valor do trabalho, na verdade, né? Porque, eu acho, e essa é a dificuldade, exato, né? É muito difícil. Assim, eu vejo os treinamentos, né? Para um treinamento ser efetivo, o que ele tem que ter? Assim, porque, fazer um treinamento. Como eu vou obrigar a pessoa a assimilar aquele treinamento? Eu vou fazer uma prova no final. Mas será que uma prova é isso que vai fazer a pessoa? Será que não tem... E tem empresas nesse sentido, né? Que trazem um dinamismo para esse treinamento, para mostrar. É difícil. Acho que essa parte... Quando a gente mexe com pessoas, é o difícil, né? Então, fazer as pessoas entenderem isso e colocarem isso como o DNA da empresa, eu acho que é um ponto bem difícil. É o nosso desafio. É um desafio. É o nosso desafio. É um desafio. Mari,
Brigadíssimo pela tua presença aqui. A conversa... Foi um prazer. É a sua primeira vez em podcast, mas foi... Eu falei que eu falo muito, né? Tem que segurar. Brigadíssimo por todas as ideias e aprendizados aqui. Realmente, eu acho que a gente trouxe uma visão um pouquinho mais real do que é o compliance, saindo do não, saindo do cara chato. A importância, né? Exato. Bom, Mari, obrigada. Foi muito bom, né? É sempre muito bom estar com você. A gente aprende toda vez. Toda vez que eu sento na mesa com você, eu aprendo alguma coisa. Que bom. Agradecer. A gente aprendeu muito também. A gente aprendeu bastante. Esse aprendizado contínuo, né? Que a gente tá comentando, a gente vai falar muitas e muitas vezes. Não, e é engraçado porque a gente lê a norma uma vez, aí você lê a segunda vez, você aprende alguma coisa nova, aí depois você vê a terceira e Aí você conversa com alguém, aí você vê uma quinta que você não tinha visto e fala, nossa senhora, agora eu preciso... Por isso que é tão dinâmico. Aí você vai implementar alguma coisa e você já aprende uma outra coisa e já começa a questionar o que você tinha visto inicialmente. Exatamente. Trabalho de louco, né? Não, mas de tédio a gente não morre, né? A gente não morre. De tédio a gente não morre. Não morre, não mesmo. É muito dinâmico, muito bom. Então, deixar um recado para os nossos ouvintes. Para quem chegou agora, nos siga e ouça os nossos próximos episódios. E para quem quiser deixar pautas, comentários, é só enviar através do @dicpagamentos. Então é isso, até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigadíssimo, Mari. Obrigada.